Tudo bem? Eu me chamo Marlos Henrique, para quem não me conhece, obviamente, sou economista, perito em cálculos judiciais, responsável pela empresa MH Cálculos, fundador, escritor do maior blog de perícia do país, responsável pelo projeto de formação pericial de alto rendimento, que se chama Escola de Cálculos, o educador principal, e, o mais importante, apaixonado por números, por cálculos. Provavelmente eu devo ser a pessoa mais apaixonada no universo pela perícia. Ou você também pode ser, mas eu me considero. E eu estou, na verdade, aproveitando essa oportunidade aqui no escritório para a gente falar sobre um tema, e até eu dar um pouco da minha opinião, um pouco daquilo que eu penso sobre o PJE Calc. Esse assunto que assusta muita gente e também beneficia muita gente. E a gente nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso nesse momento, que você vai entender por que assusta e por que beneficia. Eu vou dar o meu ponto de vista. Obviamente você pode concordar, você pode discordar, enfim. E eu vou falar sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu imagino e sobre como a gente faz as coisas acontecer aqui dentro do escritório. Ano passado, em 2018, nós fomos responsáveis por mais de 10 mil cálculos aqui na MH, nas mais diferentes matérias, inclusive trabalhistas. E ano passado a gente conseguiu um indicador muito bacana, que é praticamente zero de erros nos nossos cálculos. Quem faz trabalhista sabe que o cálculo trabalhista é chato de fazer, é complexo, é muita digitação, é cartão ponto, é ficha financeira, são detalhes, digamos, dos juízes, leitura, interpretação. E eu não estou falando de embargos, digamos assim, de interpretação. Estou falando de embargos realmente de cálculo. Porque muitas vezes a gente lê uma decisão, lê uma sentença, um acordo, enfim, e fica duplo sentido, Você pode caminhar para o outro lado, digamos, a parte entender que é o outro, e o juiz decide muitas vezes ao nosso favor e também, em alguns momentos, contra a nossa posição de cálculo. Mas eu não estou dizendo nessa situação de matéria, eu estou dizendo de cálculo exclusivamente. E isso a gente alcançou, obviamente, com muito estudo também, digamos, na forma como o cálculo é processado dentro da MH, as rotinas processuais que a gente tem muito bem definidas, o fluxo de trabalho muito seguro, e isso fez com que a gente alcançasse essa métrica. Como a gente analisa tudo, a gente tem todos os números, acompanha todos os cálculos que entram dentro do escritório, a gente consegue, digamos assim, mensurar exatamente isso, porque a gente tem depois as manifestações para responder, os embargos, as impugnações, enfim. E isso a gente tem acompanhado com muito cuidado, para realmente ter essas métricas, até para ser o nosso indicador de desempenho. Então, assim, eu posso falar com propriedade de cálculo trabalhista tranquilamente. E quando me veio a ideia do PJE Calc, como a gente tem uma escola, um projeto de formação, que hoje acredito que seja o maior projeto de formação pericial do país, enfim, eu fiquei me questionando, obviamente, sobre as motivações do PJE Calc. E é um projeto louvável, digamos assim, é um projeto que tem o seu valor. Qual que foi a ideia do PJE Calc? Primeiro de tudo, a gente tem muito perito ruim, me desculpe, mas a gente tem muito perito ruim atuando em todas as esferas, seja trabalhista, civil, federal, enfim. E quando a gente tem perito ruim, a gente tem trabalhos ruins, a gente tem cálculos ruins, a gente tem insegurança jurídica. Porque quando nós somos, digamos, perito do juízo, o juiz fala mais ou menos o seguinte: cara, você é minha confiança, arrebenta, manda muito bem. E aí quando ele tem essa pessoa de confiança que não é capaz de devolver essa segurança jurídica que a própria justiça precisa e que o magistrado acaba nos confiando, acontece um desajuste. Por quê?
porque as partes acabam impugnando muito, e aí essas impugnações são verdadeiras, são necessárias, muito refazimento, os cálculos são muito mal feitos em termos de estrutura, né? Eu sempre digo na escola que a gente tem que fazer um cálculo para os outros, para quem não entende de cálculo. Quem não entende do cálculo tem que pegar os nossos cálculos e entender, sempre. E isso faz com que a gente demande um cálculo com uma apresentação muito foda, com uma linha, digamos assim, de desenvolvimento muito clara, muito intuitivo, sabe? E isso demanda conhecimento, acima de tudo, conhecimento. Tá? Quem faz esses trabalhos ruins, com certeza absoluta, são peritos que não têm conhecimento, tá? De verdade. Tá? Então, o PJE-CALC nasceu dessa necessidade de, digamos assim, uniformizar um trabalho que a justiça acredita que seja importante, a sociedade entende que é muito importante. Por quê? Porque eles estão nivelando o trabalho pericial para baixo. Da mesma forma como existe um perito muito bom, existe também um perito muito ruim. E eu vou ser sincero, eu não acho ruim dizer isso, mas assim, como a gente atua no país inteiro, tá? Eu não estou dizendo que a gente é bom, que a gente é ruim, enfim, eu vejo pelos trabalhos que a gente encontra como, digamos assim, como seja perito do juiz, seja perito do autor, seja perito da reclamada, do reclamante ou da reclamada, a gente tem que estar sempre em embate, né? Sempre questionando números e tal, e a gente vê muita coisa ruim mesmo. Né? E a justiça vem justamente uniformizar essa metodologia de cálculo, por exemplo, porque quando a gente fala, um exemplo, calcular reflexo de horas extras no 13º, tem tanta coisa que eu tenho que pensar para calcular esses reflexos, né? Primeiro, média física, né? De quando? Do começo, a partir da prescrição, enfim. Se tem férias, mais de 15 dias, tem que tirar um divisor. Tal. E para calcular o valor, tem que pegar o valor da hora lá de dezembro, enfim, aquela coisa toda, abater. Então, assim, são critérios complexos, né? Muito complexos. Quem pega a planilha para preencher, não sabe fazer isso. Né? Infelizmente, acredito que 100% não, porque a escola não faz isso. Tá? 99,9% dos cursos de cálculo em geral, o que eles fazem? Você estuda aqui, eu te dou uma planilha. A maior cagada que vocês podem entrar é nessa furada. Tá? Receber planilha. Não! Vocês têm que ser os autores das suas próprias planilhas. Não receber planilha. Porque aí você não é nada. Você não é perito, me desculpa, né? Perito que preenche planilha não é perito. Você é só um preenchedor de planilha. Você tem que entender tudo que está por trás, toda a sistemática, toda a lógica, todas as fórmulas, enfim. Você tem que construir. E é isso que eu sempre acreditei, e é isso que eu passo na escola. Nunca vai ter planilha, nunca vou dar planilha, mas eu vou dar o meu conhecimento. Então, e aí junto com essa necessidade de padronizar os cálculos, que é muito interessante, a gente vem seguido com uma obrigatoriedade. E aí onde gera o susto. Né? Agora vai ser obrigado a apresentar PJ e CALC. É o que vem sendo discutido, né? É o que muita gente tem brigado, eu sou um deles, tá? E depois eu vou explicar o porquê, tá? Que eu não sou a favor do PJ e CALC, por mais que eu entenda que seja um projeto fantástico, tá? Mas a gente tem os tribunais de justiça buscando adoção, a gente tem os conselhos de justiça também entendendo como devida a obrigatoriedade do PJ e CALC, enfim. Tá? E aí, quando vem o PJ e CALC, automaticamente, tá, já vem, digamos assim, os que se aproveitam do momento, na verdade. E, na verdade, não é se aproveitar, eu acho que é uma palavra muito forte. Mas são aquelas pessoas que também, muitas vezes, não sabem quase nada de cálculo, tá? Mas o PJ e CALC não demanda conhecimento de cálculo. Está tudo pronto. O que ele vai demandar? Vai demandar que você siga um manual de instrução e coloque as informações lá.
Isso qualquer estagiário faz. Isso qualquer pessoa faz. Uma criança de 10 anos faz isso. Né? Ó, você pega isso aqui e você digita esses números aqui nesse campo. Né? Você não sabe mais nada. Né? Aí é onde começa a minha briga, né? O meu ponto. Né? Você quer obrigar pessoas a usar sistema, essas pessoas deixam de ser peritos. Tá? Dessa forma, nu e cru, não é perito. Certo? Detalhe, a gente vai usar sistema. É aquilo que eu estava falando. Sistema, você vai só digitar, não vai fazer absolutamente mais nada. Não vai desenvolver cálculo, não vai fazer nada, só digitar. E o trabalho do perito é muito mais do que isso, muito mais. Primeiro de tudo, nenhum cálculo judicial vai ser igual ao outro. É impossível. Tá? A gente que já fez ano passado 10 mil cálculos e somando aí já tem, sei lá, milhares de cálculos aí nos 10 anos que eu tenho de trabalho. Tá? É impossível, eu te dou com certeza absoluta. Nenhum cálculo é igual ao outro. Não existe nenhuma planilha capaz de agrupar, de englobar, de nos prover todas as necessidades de todas as decisões judiciais do país. Impossível. Tá? Cada decisão é uma cabeça, cada decisão é um juiz. Então, por mais que você tenha um sistema, esse sistema nunca vai suprir a necessidade por completo. Ok? Outro ponto. A partir do momento que você tem sistema, você deixa de ser perito. A justiça deixa de ter perito, que é aquele cara que analisa, que lê o processo, que entende, que interpreta, sabe, que busca as informações, que monta o cálculo, sabe, que analisa passo a passo do cálculo, porque a partir do momento que você preenche o sistema, você não analisa mais nenhum cálculo. Você simplesmente analisa os dados que você coloca. Sabe? E aí você acaba analisando o cálculo, esse input de dados do sistema te induz ao erro, tá? Digamos assim, te aprisiona. Tá? Como é que você... Imagina você apresentando um cálculo trabalhista pelo PJ Calc. Olha só. Imagina você apresentando um cálculo trabalhista pelo PJ Calc e aí você tem uma impugnação minha, por exemplo. Aí a reclamada me contratou para eu fazer uma impugnação. E aí eu digo assim, mas veja, Vossa Excelência, o cálculo do perito, segue, não seguiu exatamente a média, aquele exemplo que eu dei, a média das horas extras do 13º, tá? Apurou aqui uma quantidade de tanto e o correto é tanto. Por que é tanto? Aí eu escrevo, se eu fizer a soma desse período aqui, dividir, tirar as férias, dá isso. E o teu cálculo deu errado, tá? Como é que você vai se defender? Você nunca vai conseguir se defender, você está preso num sistema. Como é que você vai falar sobre o cálculo de um sistema? Não fala. Não fala. Não fala. Ou seja, você vai tomar porrada e não vai ter para onde fugir. Aí você vai dizer o seguinte, Vossa Excelência, usei os critérios do sistema PJ-Calc. Tudo bem, às vezes o critério do PJ-Calc está certo, mas você fez errado. E aí onde é que você fez errado? Você não sabe às vezes. Entendeu? Então, quando a justiça cria a obrigatoriedade de usar um sistema PJ-Calc, automaticamente ela fala, perito, não preciso mais de você. E pelo contrário, o que a justiça precisa de verdade são de excelentes peritos. Excelentes peritos. E não tem como a gente pegar e ter excelência, peritos em excelência, usando o sistema. E aí eu vou dizer a minha situação. Por exemplo, eu sou um que não vou usar o PJ-Calc. Se eu tiver que sair das varas, infelizmente eu vou sair. Por quê? Vou explicar por quê. Nós somos aqui dentro da MH os próprios autores, digamos assim, os próprios desenvolvedores da nossa própria tecnologia. Tá? Tudo que a gente faz aqui em Excel, mas num nível bem avançado, com Power BI, Power Query, uma coisa um pouco mais complexa, mais robusta, né? Um VBA, enfim. Mas quem montou? Marlos montou. Eu sei exatamente o que está sendo feito. Eu consigo discutir qualquer coisa que você quiser dentro do meu cálculo, com muita segurança. Tá?
E aí, por exemplo, a gente usa aqui um exemplo qualquer, tá? Tem contra-cheques aqui que vem em PDF no processo, aquela coisa toda, que a gente consegue, com as ferramentas do Excel que eu citei, pegar essas informações sem digitar, tá? E transformar elas em arquivo, tal, e ela joga direto dentro da minha planilha. Eu não sei se tem algum escritório de perícia no país que faz isso, né? É uma inteligência, já uma inteligência, sabe, digamos assim, uma big data praticamente, sabe? Trabalhar com volume de dados, que eu não sei se alguém faz, mas tudo bem, a gente desenvolve aqui, a gente tenta usar a tecnologia ao nosso favor, para quê? Para que o trabalho do perito seja muito mais de estratégia de cálculos, de beneficiar o nosso cliente dentro de uma, como é que eu posso dizer, dentro de uma regra jurídica, obviamente, né? Mas usar a tecnologia ao nosso favor. E aí, não sei quem teve a oportunidade já de fazer cálculo pelo JE, eu já fiz, tá, para testar, e assim, é um atraso de vida ainda. PJE ainda é um atraso de vida, ainda é um atraso de vida. Tá? Lançar dados é uma coisa muito complicada, demanda muito tempo, sabe? Cálculos que a gente faz aqui, sei lá, em 40 minutos, 1 hora, eu demorei 6, 7 horas para fazer no PJE, sabe? Cartão ponto, enfim, sabe? Lançamento de conta-cheques, de fichas financeiras, base previdenciária, sabe? Quantidade de horas, enfim, é muito complicado, é muito lento, é muito, sabe? Então, assim, para quem está começando, e assim, é a solução dos problemas, né? Pô, maravilha, quero fazer um cálculo, quero fazer perícia trabalhista, faço um curso qualquer, entro lá, eu sei que eu vou usar o sistema, aprendo o sistema, e aí, onde eu falei que tem os aproveitadores, o que eles estão fazendo? Vou fazer um curso para te ensinar o PJE. Pô, cacete, PJE ninguém precisa, desculpa a palavra, não tem que aprender a fazer PJE, tem que aprender a fazer o cálculo. E com o cálculo você sabe fazer o PJE, entendeu? Então assim, são peritos profissionais que estão cortando o caminho por completo. Não dá para ser perito foda aprendendo PJE e Calc. Não dá. Não dá. Não tem como. Tá? Ou você realmente se torna um excelente perito de verdade, tá? Ou você vai ser um preenchedor de planilha que não vai conseguir se defender. E onde é que o perito se mostra bom de verdade? Por que hoje a MH faz mais de 10 mil cálculos por ano? Por quê? Sabe por quê? Porque quando eu ou a equipe, né, que são as minhas pessoas de confiança, fazemos os cálculos, a gente não pensa no cálculo agora, eu penso no cálculo lá na frente. Então, quando eu estou entregando um cálculo, eu estou pensando já exatamente, se alguém discutir, o que eles vão discutir? Eles vão discutir isso. Tá, e se eles discutirem isso, eu consigo manter o meu cálculo? Consigo. Então, sucesso. E é isso que vai. Entendeu? É isso. Não é cálculo pontual. Eu nunca penso no cálculo agora. Eu penso no meu cálculo lá na frente. Eu penso que eu vou pegar o cara mais desgraçado, o melhor cara que vai brigar com o meu cálculo. É esses que eu quero. Né? E é nisso que a MH ganha credibilidade, ganha reconhecimento. Por quê? Porque quando bate os cálculos lá na frente, na hora de discutir, é que se mostra o perito de verdade. Não é agora. Né? Quantidade de cálculo não é uma coisa, não é o que mostra um perito de verdade. Nunca vai ser. Tá? O que mostra o perito de verdade é assim, a quantidade, o nível de êxito que ele tem nos cálculos que ele elabora. Essa é uma métrica importante dentro do meu escritório. Tá? Então, assim, e aí eu acredito que o PJE Calc precisa de muita melhoria ainda, muita melhoria, tá? O que a gente chama de UX, né? User Experience, que é entender como é que é a rotina de digitação para facilitar aquela coisa toda. Não acho que a justiça realmente deveria implantar o PJE Calc, não acho. Né? A gente já tem até agora uma decisão recente que fala justamente isso, que o prazo para a implantação do PJE Calc foi adiado. A OAB é contra isso. Tá? Eu escrevi um manifesto também, tá? E encaminhei ao tribunal TRT12, que é onde eu estou, né? A gente está todo no país inteiro, mas o escritório está em Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu pude explicar um pouco, né, em linhas gerais e um pouco mais técnicas,
essas questões, tá, que eu estou trazendo para vocês, enfim. Tá? E o mais importante é isso, né, de que, primeiro que a gente jamais vai conseguir englobar todas as decisões, todos os trechos, todos os comandos judiciais. Nunca. Você, usando o sistema, você perde o papel do perito. Segundo. Terceiro, né? E aí você simplesmente não consegue se defender. Tá? Você não consegue. Como é que você vai defender uma coisa que você não participou, que você não fez, que você não sabe? Será que eles estão certos? A gente já viu o erro de PJ e Calc. Já viu? Já viu. Tá? Se eu não me engano, foi em diferenças salariais, reconhecimento de salário pago por fora, se eu não me engano. Enfim, sabe? Entendeu? Então, assim, eu, Marlos, não gostaria, em hipótese alguma, que o PJ Calc seguisse de forma obrigatória. Tá? Obrigatória. Pode ter, de forma obrigatória. A minha sugestão é que a Justiça estabelecesse critérios mais rigorosos para admitir peritos e para manter os peritos, né? Porque a gente sabe que as varas, elas têm um cadastro, né, dos peritos mais atuantes ali em cada uma delas. E elas deviam ter um controle, né, de sucesso do perito. Cara, você tá mal, ó, vou te tirar da vara, entendeu? E aí eles ficam patinando. E aí o que acontece? Aí o CNJ, enfim, os órgãos que fiscalizam, eu não sei se o CNJ fiscaliza também a Justiça do Trabalho, mas quando eles vão fiscalizar, eles vão ver que, né, eles vão ver os indicadores lá da vara, quantas liquidações vocês tiveram, tivemos quantas impugnações, enfim, essa coisa toda. E aí entra para uma estatística ruim, dos tribunais, das varas, inclusive, sabe? Então é isso. Eu quero, sim, continuar sendo perito da Justiça do Trabalho. Quero, sim, que todos os peritos da Justiça do Trabalho sejam peritos de verdade, que não sejam alimentadores de planilha de sistema. Tá? Desculpa, se você faz isso, tudo bem. Se você fizer isso por uma obrigatoriedade, eu vou te entender. Agora, se você faz isso sem obrigatoriedade, aí me desculpa, aí você não é perito. Nunca vai ser. Tá? Não tem como. Vocês têm que entender, é o que eu tenho pra mim, sabe? A gente, não é vocês, a gente tem que entender que ser perito é ser muito foda. A palavra perito, ela traz pra mim um orgulho sem tamanho. Porra, cara, você é perito, tá? O juiz confia em você, a justiça confia em você. E aí você vai confiar, é o que eu sempre pensei, eu vou confiar o meu trabalho num sistema? Não. Nem a pau. Eu vou confiar em mim. Eu sei que eu sou bom. Eu sei que eu posso fazer melhor a cada dia. Então eu vou confiar nas minhas competências. E aí sim, eu vou me tornar o melhor perito que eu posso ser, e isso é só com conhecimento. Mais nada. Não tem como ser um excelente perito usando o sistema. Esquece. Tá joia? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Acho que é uma discussão bem bacana, que a gente pode falar muito ainda sobre isso. Se vocês quiserem conhecer quem é o Marlos, enfim, o trabalho que a gente realiza, né, acessem lá escoladecalculos.com.br, que é o projeto de formação, ou o site do escritório mesmo, né, que é o mhcalculos.com.br. Tá? O projeto de formação Escola de Cálculos é um projeto que eu faço por amor. Tá? Meu objetivo não é ganhar dinheiro na escola. Tá? Se eu tivesse um aluno, estaria ótimo. Então, convido vocês se quiserem conhecer o site da empresa, que é mhcalculos.com.br, ou meu site, né, de formação pericial de alto rendimento, que é a escoladecalculos.com.br. Fiquem à vontade. E podem escrever aqui, comentem, enfim, vamos trocar ideias sobre isso. Né? O objetivo é que a gente possa fortalecer sempre essas discussões, obviamente com muito respeito, né, com muita educação, e que a gente possa sempre junto agregar, contribuir. Esse é o meu objetivo, compartilhar
conhecimento, as dificuldades, experiências, não só eu, como todos vocês, todos os alunos, a gente sempre aprende muito, né, para que a gente possa ter uma classe, não uma classe, mas assim, peritos mais fortalecidos, peritos com mais competência e realmente com mais credibilidade. Tá joia? Então, um grande abraço e obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.